Olá, amados, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero falar nesse momento sobre a presença de Deus. Essa presença maravilhosa que faz toda a diferença na vida daqueles que a buscam, né? Assim como o nosso pai da fé, o Abraão, que foi chamado pelo próprio Deus de amigo, né? O meu amigo Abraão. Ele que andou com Deus, assim como Enoque também, que buscou tanto essa presença que ele foi levado pelo próprio Deus para não ver a morte, como está escrito. E eu poderia aqui citar muitos outros irmãos que viveram no passado e buscaram essa presença de tal forma que alcançaram e tiveram uma vida muito abençoada nessa terra e hoje estão com o nosso Deus. Poderia aqui citar Davi também, foi chamado segundo o coração de Deus pelo próprio Deus, né? Quando Deus fala para o profeta Samuel: encontrei ou achei um homem segundo o meu coração, que era Davi, né? Que coisa maravilhosa. Mas eu quero ler um texto aqui que fala sobre Moisés, buscando essa presença santa, essa presença maravilhosa. Sem ela, nós nada podemos fazer. Lá em João 15, o próprio Senhor disse: sem mim vocês nada poderão fazer. E Moisés entende isso. E em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, ele diz assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aqui Moisés está com uma grande responsabilidade de guiar o povo à terra prometida. Ele tinha sido usado por Deus ali para libertar o povo do Egito, da escravidão, e agora ele está com esse povo no deserto, caminhando rumo à terra prometida. E ele entende que sem Deus ele nada poderia fazer. E aqui ele está ali no deserto quando ele clama a Deus, né? Quando ele reconhece que realmente sem Deus nós nada podemos fazer, e ele diz para Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Trazendo para nós hoje, meus irmãos, como que nós buscamos essa presença? Como que nós estamos servindo a Deus aqui nesse mundo, nessa nossa geração? Nós temos de fato buscado essa presença? Nós temos de fato feito como esses amados do Antigo Testamento que andaram com Deus e que o próprio Deus os elogiou? Como eu posso citar aqui Noé, que achou graça diante de Deus, o próprio Jó também, que foi elogiado pelo próprio Deus. E nós? Como que nós estamos vivendo na presença do nosso Deus? Como que nós estamos servindo esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que usou de compaixão, usou de misericórdia para conosco, de nos salvar, nos tirando da escravidão do pecado? O nosso coração é de fato grato por tudo que Deus fez, de ter nos salvado e nos manter aqui nessa terra cada dia, nos dando vitória, nos guardando, nos livrando de todo mal? Nós reconhecemos de fato que Deus é o provedor daqueles que o buscam? Nós reconhecemos de fato que é Ele que nos mantém de pé aqui nessa terra? Nós cuidamos dessa presença como esses homens de Deus do passado? Eu poderia
citar aqui os apóstolos do Senhor Jesus, como o próprio apóstolo Paulo, que cuidava dessa presença que estava sobre ele, que salvou ele, né? Só Deus pode fazer com que venhamos vencer nessa terra todas as batalhas. Então, assim como fez Moisés e todos esses homens de Deus que eu citei aqui, todos esses homens de Deus tiveram vida com Deus. Assim devemos trazer para a nossa vida esses exemplos e prosseguirmos firmes junto rumo à cidade celestial. Pegar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso foco, que é o nosso Salvador, o próprio Senhor Jesus, a vida que Ele teve com o Pai enquanto Ele esteve aqui nessa terra em forma humana, mas sendo Deus. Nós temos que trazer esses exemplos para a nossa vida e procurar copiar estes grandes homens, esses grandes homens de Deus que viveram no passado. Como, em primeiro lugar, o nosso próprio Senhor Jesus, que é o nosso foco, que é o nosso alvo, que é o nosso Salvador. Que venhamos usufruir dessa presença cada dia, vivendo para a glória de Deus e se alegrando nessa presença tão maravilhosa que é a presença de Deus, porque sem ela nós nada podemos fazer. É a presença de Deus que nos faz vencer, é a presença de Deus que nos faz prosperar, é a presença de Deus que abençoa o nosso casamento, a nossa família, a nossa casa e prospera o nosso trabalho. Prospera o trabalho das nossas mãos e nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. É a presença de Deus que faz toda a diferença na vida daqueles que a buscam, né? Daqueles que de todo o coração buscam a cada dia essa presença. Que Deus te abençoe e vamos continuar a cada dia buscando essa presença em nome de Jesus.